A história do profeta Moisés. O Êxodo foi o período de Moisés. E Êxodo é a narração da maior fuga da história. Mais de 2 milhões de escravos escaparam de um dos países mais fortemente protegidos do mundo. É uma história incrível com uma série de maravilhas, incluindo algumas das mais conhecidas na Bíblia. Na época, os israelitas eram liderados por um homem chamado Moisés. Ele testemunhou mais prodígios do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com uma série de maravilhas ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor do seu povo. Alguns dos prodígios parecem ser mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em uma serpente. Mas a maioria são intervenções naturais evidentes, como Deus demonstra seu poder sobre tudo o que criou para o bem-estar do seu povo. Moisés foi um homem que passou muito perto da morte ao nascer, pois na época do seu nascimento, o faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem lançados ao rio. O rio Nilo estava repleto de crocodilos e os egípcios acreditavam que a eliminação era necessária para reduzir com sucesso o número de israelitas. Assim, o bebê Moisés deveria ter morrido. Mas Moisés foi encontrado no cesto dentro do rio e criado na corte, e recebeu a mais alta educação na universidade egípcia graças à providência de Deus. Para os judeus, Moisés foi o segundo maior homem no Antigo Testamento depois de Abraão. Seu tempo como um príncipe egípcio chegou a um fim repentino, quando ele perdeu a paciência com um dos condutores de escravos egípcios e o matou. Após o ocorrido, ele teve que fugir para salvar sua vida. Moisés, no caminho de sua fuga, encontrou um grupo de jovens que estavam tentando dessedentar seu rebanho, mas um grupo de pastores estava impedindo as meninas de alcançar o poço. Moisés interveio em nome delas, permitindo-lhes dar água para os seus animais. As meninas agradeceram ao egípcio e o apresentaram ao pai. O pai das irmãs convidou Moisés para viver com eles e ofereceu-lhe uma das suas filhas em casamento. E o ex-príncipe egípcio se estabeleceu nas terras medianas por 40 anos. Ele e sua esposa Zípora deram à luz Gershom e juntos viveram em paz em sua nova casa. Mas enquanto isso, o povo de Israel sofria sob o domínio egípcio. O tempo passou e um novo faraó sentou-se no trono. Seu governo foi ainda mais duro com os hebreus, e o povo escolhido pediu a ajuda do Criador. Deus não ignorou os descendentes de Abraão, pois jamais esqueceria o pacto feito com os israelitas. Moisés estava guiando seu rebanho pastando no Monte Horabe, a montanha de Deus, quando viu um arbusto estourando espontaneamente em chamas. Intrigado com isso, Moisés caminhou até o arbusto e percebeu que, apesar do incêndio, a usina não foi queimada por fogo e chamas. Moisés ouviu o chamado do Senhor. Deus disse: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Deus declarou que tinha descido para responder ao clamor do povo eleito, e Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Abraão dos egípcios. Moisés não estava convencido de que ele, apenas um homem simples, que seria ouvida a sua voz. Deus pediu a Moisés para largar sua vara, e quando sua vara tocou o chão, para espanto de Moisés, tornou-se uma serpente. O Criador ordenou a Moisés que agarrasse a serpente pelo rabo, e com isso, ela se tornou uma vara novamente. Aquele milagre sozinho seria suficiente para mostrar aos israelitas que Deus estava ao lado de Moisés, e que ele estava lá para ajudá-los em sua libertação. Deus ensinou outros mecanismos para convencer o povo de Abraão de que Moisés dizia a verdade. No entanto, Moisés ainda pediu que outra pessoa fosse escolhida, dizendo que ele não tinha habilidades oratórias, mas Deus assegurou-lhe que ele sempre estaria ao seu lado, dizendo-lhe o que fazer e dizer. Deus levou a Arão, seu irmão, a Moisés. Ele seria o porta-voz de Moisés. Os 2 irmãos voltaram ao Egito para libertar o povo escolhido de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas, então escravizados no Egito. Ele voltou ao Egito após seu longo exílio na Mídia. Ao seu lado estava seu irmão Arão, conhecido entre os hebreus. Os líderes dos israelitas se reuniram para ouvir o que o antigo príncipe de Egito tinha a dizer. Arão e Moisés explicaram o plano de Deus para libertar seu povo escolhido. E para convencê-los, Moisés mostrou os sinais milagrosos que Deus o ensinou. Testemunhando tal milagre, os hebreus acreditavam que tal homem só poderia ser enviado de Deus. Mas o faraó não seria tão facilmente convencido. Moisés e Arão foram recebidos pelo rei e revelaram a vontade do Altíssimo para ele. Moisés então disse: "Liberte o meu povo,
Porém, o rei não estava disposto a libertar os israelitas. Moisés o avisou que, se a vontade divina não fosse cumprida, o reino sofreria com todas as formas de pragas. Essa ameaça apenas endureceu o coração do soberano. Em retaliação, ele tornou a vida dos hebreus ainda mais difícil, fazendo com que o trabalho dos israelitas fosse ainda mais penoso. Moisés ficou consternado ao ver seu povo sofrendo ainda mais do que antes de sua chegada. Deus ordenou que Moisés voltasse ao rei mais uma vez, mostrando sinais do poder divino. Ao estar diante do rei, Arão jogou a vara de Moisés ao chão, que se transformou em uma serpente. No entanto, os sacerdotes do rei, usando suas artes místicas, replicaram a ação, fazendo duas varas também se transformarem em cobras. Contudo, a serpente de Moisés devorou as outras duas cobras. Mais uma vez, Moisés e Arão não conseguiram convencer o rei a libertar o povo escolhido de Deus. O Criador sabia que o rei não o faria voluntariamente, e, portanto, o rei e seu povo sentiriam o peso do poder divino para dobrar sua vontade. Diversas calamidades assolaram o reino, e esses eventos ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito. Logo mais voltaremos com o vídeo das 10 pragas do Egito, para dar continuidade a esta incrível história de Moisés. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Deixe seu like e se inscreva no canal para cada vez mais trazermos novos vídeos bíblicos como este. Até mais!